Samuel, capítulo 16. Que diz assim, eu vou estar lendo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer, e ungir em mim as quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai vós e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estrutura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinababe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samã, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, o porquê é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém, meus irmãos? Até aqui. Essa passagem, ela é uma passagem muito conhecida, né? Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar da história de Davi, de quem foi Davi. E aqui eu li bastante sobre a história de Davi. Eu fiquei pensando qual versículo que eu ia trazer para os irmãos e pedindo confirmação para Deus, e Deus me confirmou esse. Aqui é quando tudo começa na vida de Davi. Aqui é quando Davi, ele está lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, ele sem imaginar de nada. Ele é um menino pequeno, a Bíblia diz que ele era ruivo, e ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E seus irmãos mais velhos estavam em casa. E eu fiquei pensando, perguntando para Deus: o certo seria o quê? O certo, a gente questiona Deus, né? O certo seria o quê? O certo seria os grandes estar no campo. O certo seria os mais velhos estar lá fazendo o serviço do pai. E eu perguntei para Deus o porquê que o menor estava cuidando e os grandes estavam na casa. E Deus falou: meu coração, é porque eu estava preparando o pequeno. É porque lá no campo eu estava preparando, eu estava moldando aquele pequeno para se tornar o homem que ele seria. É que lá no campo eu estava ensinando aquele pequeno que ele nem imaginava que ele seria um grande rei. Ele cuidando das ovelhas,
Deus, eu acho que pensou, tenho certeza que Deus falou, certamente Ele poderá cuidar de um povo. Porque Deus não dá nada de nossas mãos, meus irmãos, se a gente primeiro não passar pelo processo. Se a gente primeiro ser moldado por Deus. E eu creio que Davi estava ali, Davi não reclamava, né? Ele ia lá cuidar das ovelhinhas do seu pai. Como um bom filho, obedecia ao seu pai. E chegou o profeta Samuel, grande profeta de Deus. E Samuel foi ungir. E chegando, Samuel já viu Eliabe. Deve ser que Eliabe era forte, né? Um rapaz forte, grande. Aí o profeta Samuel pensou com ele, deve ser esse. Mas Deus falou, como diz aqui. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentas à sua estrutura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Muitas das vezes a gente olha para o que está por fora, mas a gente esquece de olhar o que está ali dentro. E nosso Deus, Ele não é assim, né, gente? Eu acho isso tão lindo de Deus. Que Deus não se importa com a aparência. Deus não se importa com nada disso. Deus não importa se você é forte. Deus não importa se você é fraco. Deus não importa com nada disso. Deus não se importa. Deus se importa com o que está dentro do seu coração. Deus se importa com o que está dentro do nosso coração. E Deus falou comigo, sabe? O que está tendo dentro do coração do meu povo? O que está tendo dentro do coração do que eu escolhi? Será se eu posso mandar alguém ungir e falar bem assim, esse aqui é meu ungido, porque esse aqui eu conheço verdadeiramente o coração. Esse aqui ele não vive só de aparências. Esse aqui ele vive o que ele realmente é. Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração, meus irmãos. Deus quer o nosso coração. Porque lá no nosso coração é que Deus conhece o oculto, o profundo. Deus conhece as nossas dores. Deus conhecia o coração de Davi. A Bíblia não fala, mas eu acho que Davi, eu acho que ele se sentia, sabe? Eu acho que ele deve ficar perguntando por que eu tenho que ficar aqui no campo sem entender nada. E Deus olhava para o coração dele e falava, é você, meu filho, que eu te conheço pelo teu coração. Eu não te vejo pequeno como os outros. Eu acho que a família dele via ele o menorzinho, né, da casa, o mais pequenininho. Eu não sei se os irmãos de Davi eram ruivos, não sei. Mas eu fico imaginando, será se Deus não mandou somente Davi ruivo? Porque Deus já teria um propósito de ungir aquele ruivo. Porque Deus já conhecia quem seria aquele ruivo. Deus te conhece. Deus te conhece. Não se engane pelas aparências. Não se engane, porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer levar uma igreja santa, Ele quer levar uma igreja remida. Porque o noivo está à porta, meus irmãos. E estudando a história de Davi, mais para frente, foi como o irmão Diego falou, que ele derrotou Golias. Ele chegou para derrotar Golias. Ele falou bem assim, quem é esse aí que acha que vai afrontar o meu Deus e vai ficar por isso? Eu acho que Davi deve ter pensado, ele é grande, mas o meu Deus é bem maior do que ele. Quem é o gigante que está na tua vida? Quem é o gigante que anda te afrontando? Você pode se sentir pequeno diante desse gigante, diante desse problema, diante dessa dificuldade. Mas o teu Deus, o nosso Deus, Ele é maior do que tudo. A gente tem que ser que nem Davi, meus irmãos. A gente tem que olhar com os olhos de Deus. A gente tem que olhar crendo que o nosso Deus, Ele é maior. O nosso Deus, Ele é maior do que qualquer gigante que se levanta contra a nossa vida. E Davi chegou lá para falar com o rei. Acho que o rei falou para ele, mas você é moço, como que você vai lutar? E Davi falou, cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei um urso e matei um leão. E Deus falou ao meu coração, muitas das vezes você mata o urso e mata o leão e ninguém vê. Você mata o urso
E o leão ali calado, ali sofrendo, sem ninguém ver. Mas o gigante você vai vencer para todo mundo ver. Para o nome do Senhor Jesus ser glorificado na tua vida. E o rei Saul ofereceu a melhor armadura para Davi. E Davi foi vestir aquilo lá e ele viu que o negócio não servia nele, não. Ele falou, esse negócio não é para mim, não sei nem me movimentar com isso. E aí Deus falou ao meu coração. Muitas das vezes a gente quer o que não é para ser nosso. Muitas das vezes a gente quer usar a armadura que não é nossa para vencer. E Deus falou ao meu coração, usa a tua armadura. Usa a arma que tu tem na tua mão. Porque é com a tua arma que tu irá vencer. Não é com grande armadura, não. É com a tua pequena armadura. A armadura que tu sabe manusear. Deus te pergunta, qual é a armadura que tu sabe manusear? Qual é a armadura que tu sabe usar? Olhe para a tua armadura. Não olhe para a armadura do teu amigo. Não olhe para a armadura do teu irmão. Não olhe, meus irmãos. Olhe para a armadura que Deus te deu. A tua armadura pode ser pequena, mas é com a tua armadura que tu vai vencer. A armadura de Davi era o quê? Uma funda e 5 pedrinhas. Davi, eu acho que Davi pegou aquele trem e falou, esse trem pesado, eu não vou nem sair do lugar com isso. Deixou aquele trem de lado e foi. Eu penso comigo, meus irmãos, que Davi foi, mas ele foi fazendo uma oração fervorosa ao seu coração. Ele foi, mas ele foi orando, ele foi clamando ao Senhor Jesus e falando, meu Deus, eu sou pequeno, meu Deus, mas o Senhor é grande. Meu Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Meu Deus, eu não tenho armadura, meu Deus. Mas a minha armadura eu encontro em Ti, Senhor Jesus. E Davi foi. A Bíblia vai falar que ele chegou perto de um riacho e ele se abaixou. Muitas das vezes a gente tem que se abaixar, meus irmãos. Muitas das vezes a gente tem que se humilhar. A gente tem que se prostrar diante da presença de Deus. A gente tem que se humilhar. A gente tem que se humilhar. Ele abaixou e pegou aquelas 5 pedrinhas. Aquelas 5 pedrinhas. Poderia ser as 5 pedras da humilhação? Sim, poderia ser as 5 pedras da humilhação. Mas também poderia ser a pedra da grande vitória da vida de Davi. E foi, meus irmãos. Foi a grande vitória. Qual é a tua humilhação? Tu está sofrendo por causa da tua humilhação? Tu está tendo que se abaixar por causa da tua humilhação? Não se preocupe, não. Porque com a tua humilhação é que a tua vitória chega. Com a tua humilhação é que tu vai cantar o hino da vitória. E Davi foi chegando. O filisteu viu ele. Ele falou, mas esse moço ruivo aí, que vai me derrotar? Não vai não. E Davi falou, eu vou contra ti em nome do meu Deus. Eu acho isso tão bonito, gente. Eu acho isso tão lindo, que ele usa o nome de Deus. Eu vou, mas eu vou com Deus. Você vai, mas você vai com Deus. Você vai vencer o gigante, mas você vai vencer com Deus. Você vai vencer com Deus. Porque a batalha a gente não vence sozinho, a gente vence com Deus do nosso lado. A gente vence com o Senhor Jesus ao nosso lado, meus irmãos. Sozinho, quem a gente é sozinho, meus irmãos? Eu vou dizer para vocês que sozinho eu nada sou. Sozinho eu nada sou. Mas com meu Deus, grandes coisas eu sou. Com meu Deus, grandes coisas tu é. Com o nosso Deus, meus irmãos, com Deus ao teu lado, grandes coisas você é. Com Deus ao seu lado, grandes coisas você pode vencer. E Davi, para honra e glória do nome de Deus, Davi derrotou aquele gigante. Cortou a sua cabeça e levou. Aquilo foi uma honra. Aquilo foi uma honra porque nenhum dos grandes que estava ali, quando Davi falou que ele ia, o que foi que falaram para ele? O que de dentro da casa falou para Davi, meus irmãos? Quem conhece a Bíblia, quem conhece a história de Davi, vai saber o que falaram para ele. O irmão dele o criticou. O irmão dele o criticou. Ele falou que ele não ia deixar
falar do Deus de Israel, que ele não ia deixar falar do Deus vivo. E o que o irmão dele falou? O irmão dele quis criticá-lo, quis fazer voltá-lo para trás. Mas Davi ele servia ao Deus verdadeiramente. Davi, ele não se importou com as críticas. Davi, ele não se importou com a crítica do irmão dele. Era o irmão que estava com ele. Ele não se importou. E Deus te diz nessa noite, não se importa com as críticas. Não se importe com as críticas. Faça o que eu te chamei para tu fazer, independente das críticas. Levanta a tua cabeça, pois foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, foi eu que te remi. E Davi foi lá se apresentar pelo rei. Ele não se importou, meus irmãos. Ele não se importou. E nessa noite a gente tem que fazer o mesmo. A gente não pode se importar com o que diz ao nosso respeito. Pode ser que na tua casa você seja o menor da tua casa. Pode ser que aonde você vá você se sinta o menor. Mas para os homens você pode ser o menor. Mas para Deus você é o maior. Porque Deus vê o teu coração. Deus não vê como o homem vê. E Davi venceu. Aí vai dizer que Davi, ele foi trabalhar no cortejo do rei. E Davi, ele trocava a harpa para acalmar o rei Saul. Para aliviar aquele rei que de alguma forma ele vivia atormentado. Porque eu penso comigo que se ele vivia assim, meus irmãos, porque ele desobedeceu a Deus. Se a gente for ler, a gente mais para frente vai dizer que Deus rejeitou o rei Saul, porque o rei Saul, ele desobedeceu a Deus. Eu acho que a soberba começou a falar mais alto, né? Ele não deixou ser guiado por Deus. Então ele começou a desobedecer a Deus. E Deus falou, eu vou escolher outro rei. E foi assim que Deus escolheu Davi. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? É que a gente tem que ser obediente. A gente tem que ser obediente à voz de Deus. Se Deus disser não, mesmo que o não de Deus dói, a gente tem que ouvir o não de Deus. Muitas das vezes Deus diz não e a gente não aceita o não de Deus. Muitas das vezes Deus diz sim. E às vezes a gente não quer o sim de Deus, a gente queria o não de Deus. Mas a gente tem que obedecer. Esses dias eu passei por situações que não era do meu querer. Mas por amor, por obediência a meu Deus, eu obedeci a meu Deus. Eu obedeci ao meu Deus e não me arrependo. Porque eu devo obediência a Deus. Eu devo obediência a Deus. O meu ego pode ser que não queira, mas eu sei o que Deus quer. Eu conheço a palavra do Senhor. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Então eu não posso fazer o errado. Sendo que eu sei o caminho que é certo. Sendo que eu sei o que é o certo. Meus irmãos, aqui todos nós conhecem a palavra de Deus. Todos nós sabemos o que é certo. Todos nós sabemos o que é errado. Então escolha fazer o certo. Escolha obedecer ao Senhor Jesus, que vale muito a pena, meus irmãos. Vale muito a pena obedecer a Deus. Vale muito a pena. Saul, ele desobedeceu e teve as consequências dele. E Davi obedeceu. E Davi também teve as consequências dele. Mas cada um teve consequências diferentes. Um por desobediência e o outro por obediência. Então que venhamos obedecer à voz de Deus, meus irmãos. Que venhamos obedecer o que Deus fala aos nossos corações. E então Davi, ele tocava música, cuidava da armadura. E ele saía para cuidar das ovelhas do pai dele. E o Davi, começou a ficar muito conhecido depois que ele derrotou Golias. Ele começou a ficar conhecido. O povo começou a falar de Davi, começaram a fazer até canções para Davi. E aquilo ali começou a incomodar o rei Saul. Começou a incomodar o rei Saul e o rei Saul não começou a gostar disso. Então, o rei Saul, ele tentou de várias formas matar Davi.
E Davi teve que fugir. Davi fugiu para não ser morto. E eu perguntei para Deus o que Deus queria falar sobre esse versículo, né? O que Deus queria falar? E Deus falou ao meu coração. Muitas das vezes a gente não nos entende porque Deus nos tira de certas coisas, de certos lugares, até mesmo de certos cargos, de certas coisas. A gente não entende, mas é para Deus estar nos guardando. Deus está nos livrando. Porque muitas das vezes, meus irmãos, independente do estado que a gente tiver, se a gente continuar onde a gente pode estar sendo ferido, se a gente continuar onde a gente pode morrer, a gente acaba morrendo, meus irmãos. Mas Deus vem e nos tira para nos privar, para nos guardar e para nos dar livramento. E assim Deus permitiu que Davi fugisse. Davi fugiu. Mas vai dizer que Davi, ele era muito amigo do príncipe Jonatas. E o príncipe, ele fez de todas as formas para o pai dele mudar de ideia, mas o pai dele não quis ouvi-lo. A Bíblia vai dizer que Davi e o príncipe, ele tinha uma amizade muito bonita. Uma amizade de fidelidade, uma amizade de lealdade. Uma amizade que a gente deve levar para tomar como experiência e levar para a nossa vida, sabe? Porque é muito bom, meus irmãos. É muito bom a gente ter amigos com quem a gente possa contar verdadeiramente. Davi teve um amigo que ele poderia contar verdadeiramente. É muito bom a gente poder olhar para o lado e falar, eu tenho esse amigo aqui para me contar. É muito bom. Mas se você não tem esse amigo que você possa contar, não se sinta triste por isso. Sabe por quê? Porque você tem que ter o maior amigo. Você tem que ser o maior amigo, que ele nunca te deixa sozinho, que ele nunca te abandona, que ele sempre está ali porque você precisar. Ele está sempre ali para te guardar, para te livrar de todo o mal. E Davi, ele se tornou um grande rei, mas como ninguém é perfeito, para encerrar, que as horas já estão se passando, como ninguém é perfeito, meus irmãos, o que aconteceu com Davi? Quando as coisas estavam vindo muito bem, ele estava no seu legado, Davi, ele foi rei das 12 tribos de Judá, e estava indo tudo tão bem. Mas Davi, infelizmente, meus irmãos, ele caiu em adultério. Davi caiu em adultério. Ué, mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Era, meus irmãos. Davi era e continua sendo o homem segundo o coração de Deus. O que aprendemos com isso é que ninguém está ileso. E Davi, infelizmente, ele caiu. Ele adulterou com a mulher de um dos seus soldados. E o que ele fez para ninguém ficar sabendo daquele pecado? A mulher engravidou e agora temos que encobrir esse pecado, tem que colocar esse pecado lá debaixo do tapete. Eita Deus, Deus quer falar, meus irmãos. E Davi queria acobertar aquele pecado. Davi queria que ninguém soubesse daquele pecado. Como um grande homem pecou, adulterou, ele mandou então matar o homem na guerra. Mas Deus, quando Deus te escolhe para ser segundo o homem coração de Deus, você vai ser o homem segundo o coração de Deus. Você vai ser a mulher segundo o coração de Deus. Deus mandou Natan, grande profeta, para ir lá falar com Davi. E chegando lá, Davi teve que casar com aquela mulher. Ele se arrependeu verdadeiramente, meus irmãos. Davi se arrependeu verdadeiramente do pecado que ele cometeu. A gente não pode pecar e dizer, eu me arrependi, perdão, perdão, perdão. Você tem que se arrepender verdadeiramente.
Porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta ser da boca para fora, não, meus irmãos. Porque Deus conhece, Deus sonda. Certa vez eu vi falando no Facebook, falando, o pessoal já se acostumou a pecar, fazer isso, fazer aquilo, porque eles sabem que Deus é misericórdia, que Deus vai perdoar, então eles já se acostumou com isso. Mas eles se esquecem que Deus é justiça, né? Deus é justiça, Deus conhece o teu coração. Deus conhece. Então Davi casou com aquela mulher, foi aí que ele teve o filho Salomão, né? E Davi se arrependeu verdadeiramente do pecado. Mas como a gente está falando de um Deus misericordioso que perdoa os pecados, a gente também fala de um Deus justo. Que não é justo eu cometer um pecado, pessoa sofrer pelo meu pecado e não ter a justiça de Deus, meus irmãos. Deus não é um Deus de vingança, mas Deus é um Deus de justiça. E Davi, ele teve seus atos cobrados pelo Senhor Jesus. Ele teve seus atos cobrados, mas ele não deixou ser o homem segundo o coração de Deus. E Deus falou ao meu coração, não importa o que você fez, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, eu vou permitir que o pecado seja descoberto, não para te envergonhar, não para isso, mas para que você seja quem verdadeiramente eu quero que você seja. Para que você se arrependa verdadeiramente do teu pecado. Ah, mas Deus vai me punir. Não, Deus não vai te punir. Deus não vai te punir, meus irmãos. Porque se a gente está na presença de Deus, meus irmãos, a gente tem que estar na presença de Deus limpo. A palavra de Deus fala o quê? Que Ele vai vir buscar uma igreja santa, remida, limpa e lavada com o sangue do Cordeiro. Então, se o noivo voltar nesse momento, meus irmãos, será que eu vou estar preparado? Será que eu não tenho um pecado encoberto lá embaixo? Será que eu não tenho um pecado? Será que eu não tenho algo ainda para resolver, meus irmãos? Será que você não tem algo nessa noite para resolver com Deus? Deus quer que você resolva isso. Deus quer que você resolva o que você tem pendente. Deus quer que você resolva. Resolva. Para você ser como Davi, ser segundo o coração, o homem segundo o coração de Deus. Deus conhecia, Davi ele errou, Davi ele pecou, mas Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que ali Davi, ele era temente, ele era sensível à voz de Deus. A gente tem que ser sensível, a gente tem que ser sensível à voz de Deus. A gente tem que estar na casa de Deus, a gente não tem que se importar com quem vai louvar, a gente não tem que se importar com quem vai trazer a palavra, qual é o louvor que vai ser louvado, qual é a palavra que vai ser ministrada. A gente não tem que olhar para o homem, meus irmãos. A gente tem que estar na igreja para buscar a Deus, para buscar verdadeiramente a Deus. Ah, fulano hoje vai louvar, hoje eu não vou. Fulano hoje que vai pregar, hoje eu não vou. Você veio para a igreja para ouvir fulano ou para ouvir a voz de Deus? Você veio para a igreja para adorar o Senhor ou para adorar o homem? Muitos aí estão louvando, meus irmãos, estão louvando da boca para fora. Estão louvando da boca para fora, meus irmãos. Deus chamou verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, meus irmãos. Já pensou se Deus voltar nessa noite e você falar, eu preguei, meu Deus, eu louvei, eu sarei, eu curei em teu nome, Jesus, eu fiz isso e aquilo em teu nome. E Jesus dizer, apartai-te de mim porque eu não te conheço, meus irmãos. Apartai-te de mim porque eu não te conheço. Eu não vou ser salva pelos atos que eu faço dentro da igreja, meus irmãos. A gente tem que entender isso, eu não vou ser salvo pelo que eu faço aqui dentro. Eu não vou ser salvo por dons. Eu não vou ser salvo por isso. Eu vou ser salvo por quem eu verdadeiramente sou. Eu vou ser salvo por quem verdadeiramente eu tenho dentro do meu coração, meus irmãos. Você vai ser salvo pelo que verdadeiramente você é, pelo que verdadeiramente Deus conhece ao teu respeito. Deus conhecia o coração de Davi, mesmo ele pecando, mesmo ele adulterando, ele continuou sendo homem segundo o coração de Deus, porque Deus conhecia verdadeiramente o coração de Davi, meus irmãos.
Isso me comove de uma certa forma, sabe, meus irmãos? Isso me comove porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso exterior. E Deus falou comigo, não se importa se você é pequeno. Não se importa com isso. Não se importe com isso. E eu estava aqui, sentada. E as meninas, a Eloá e a Alice, começou a abraçar. E eu senti uma coisa gostosa, uma coisa de Deus. E Deus falava no meu coração. Fala pro irmão Carlos que não precisa ele se achar que ele é pequeno, porque ele não é pequeno. Ele não é pequeno diante dos meus olhos, Ele é grande. Deus te diz, irmão Carlos, nessa noite, que diante dos olhos de Deus você não é pequeno, você é grande. Deus te chamou para fazer grandes coisas. Sabe por quê? Porque Deus verdadeiramente, Ele conhece o teu coração. Verdadeiramente Deus conhece o homem que você é. Eu não te conheço assim, a tua vida. Mas Deus conhece a tua vida. Deus conhece o homem que você é. Deus conhece o marido que você é. Deus conhece o pai que você é. A gente pode olhar, meus irmãos, a gente pode falar, fulano é pequeno, mas Deus olha e Deus diz, não, ele é pequeno para você, ele pode ser pequeno, mas para mim ele é grande. Então, irmão Carlos, guarde essa palavra no teu coração. Para o Senhor Jesus, você é grande. Para o Senhor Jesus, você não é pequeno. Para o Senhor Jesus, você é grande. Você é grande diante dos olhos de Deus. Não temas. Muitas das vezes a gente teme, meus irmãos. Eu já vou encerrar, que as horas estão se passando. Mas eu não posso deixar o que Deus fala no meu coração. Eu não posso deixar, meus irmãos. Porque Deus me chamou. Se Ele me chamou, Ele me capacitou. A gente não pode ser covarde. A gente não pode ser covarde. Muitas das vezes a gente deixa de entregar muitas das coisas para certas pessoas. Muitas das vezes alguém está precisando de um abraço. Eu lembro que um dia no culto das irmãs, eu estava sentada ali e Deus falava ao meu coração, vai lá e dá um abraço na Camila. E eu falando, não, meu Deus, eu não vou. E eu falei, a Eloá está no meu colo dormindo, eu não vou, Jesus, arrumando desculpa. Não, meu Deus, eu não vou, meu Deus. E Deus falava no meu coração, vai lá e dá um abraço nela. Ela está precisando de um abraço, vai dar um abraço nela. E eu falava para Deus, não, Deus, eu não vou porque ela é minha cunhada, meu Deus. O que as pessoas vão pensar? Eu saí do meu lugar para dar um abraço na minha cunhada, meu Deus. Deus falou comigo, Deus me deu um puxão de orelha naquela noite que doeu, meus irmãos. Deus falou comigo, antes dela ser a tua cunhada, ela é a minha filha, vai lá e dá um abraço nela. Eu só virei pro lado, falei, Nani, segura a Eloá. Eu saí daqui, eu fui lá e dei um abraço nela, meus irmãos. Eu não sabia o porquê, eu não sabia o motivo. Eu estava me segurando, porque muitas das vezes a gente se importa com o que os outros vão achar, sendo que a gente tem que se importar com o que Deus vai se agradar de nós, meus irmãos. O que Deus vai se agradar. Não olhe para quem está do teu lado, não olhe. Muitas das vezes a gente se segura para dar glória. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus, meus irmãos. A igreja, muitas das vezes, a igreja se esfria. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas das vezes nós mesmos é o culpado. Sabe por quê? Porque a gente vê fulano fazendo isso, fazendo aquilo. A gente não faz, a gente critica quem está fazendo. Aí a igreja de Deus começa a se esfriar, o povo começa a se esfriar, o povo começa a se segurar, o povo começa a ficar com medo de críticas, e a gente começa a se segurar. Deus não te deu o espírito de covardia, não. Deus te deu o espírito de temor e de ousadia, meus irmãos. No mundo você não pulava, no mundo você não dançava, no mundo você não fazia isso tudo. Então por que na casa de Deus você não quer deixar Deus te usar? Deixa Deus te usar, meus irmãos. Deixa Deus te usar, independente do que vão achar, o que vão pensar. Sabe por quê? Porque quem se responsabiliza pelos teus atos é Deus. Quem se responsabiliza pelo que você faz é Deus, não é o homem que vai se responsabilizar. Eu estou aqui para agradar quem? Eu vim para a casa de Deus para agradar a Deus. Eu vim para a casa de Deus hoje por quê? Porque eu queria? Depois de um dia cansativo de trabalho, eu queria? Não, eu não queria, meus irmãos, eu vou ser bem sincera. Eu queria estar descansando, mas eu tenho que agradar o meu Deus. Eu tenho que agradar o meu Deus que fez muito, muito, muito por mim. Deu o seu filho para morrer naquela cruz. Então eu estou aqui para agradar e louvar o nome do Senhor Jesus. Então se Deus te mandar fazer, faça. Faça com ousadia. Faça, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus vai te honrar.
Deus vai te honrar. Deus nos diz nessa noite, não se sinta pequeno. Não se importa com o que vão dizer de você. Não se importe, porque eu não vejo como o homem vê. Eliabe chegou, o profeta Samuel já achou o quê? Que seria aquele. Mas não foi aquele. Foi o pequenininho que estava lá cuidando das ovelhas. Então pode ser você que Deus quer usar. Às vezes não é o grande, às vezes a gente fica com medo do olhar repreensivo das pessoas. Às vezes a gente se segura. Ai, meu Deus, fulano está olhando para mim. Deixa fulano olhar para tu, deixa fulano ver que Deus é na tua vida, crente. Eita, Jesus! Deixa fulano ver que Deus está no negócio. Mostra para ele, se ele não quer, tu quer. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque que nós fazer aqui, meus irmãos, nem se compara, nunca vai pagar o que Deus fez por nós. Antes eu me importava, eu sofria tanto o que falava de mim. Às vezes eu sabia de coisa que eu nem sabia, mas falava. E aquilo me doía, meus irmãos. Eu chorava, eu era chorona e chorava. E Deus deixou eu passar por aquilo tudo para hoje, se eu saber de alguma coisa, eu não estou nem aí, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o que importa é o que Deus sabe de mim. O que importa é o que Deus sabe ao meu respeito. O que importa, Daiane, é o que Deus sabe da tua vida. O que importa é o que Deus sabe do teu respeito. O homem pode achar o que ele quiser, mas Deus não. Deus, ele olha para o nosso coração. E é isso que importa. Então não se importe não. Não se importe não. Quando Deus mandar tu ir, tu vá. Tu vá, mas tu não vai também se achando não. Tu vai, mas vai dizendo, Deus, eu vou, mas vai comigo, Deus. Assim como Davi falou, Deus, eu vou. Mas antes de eu ir, Senhor, segura na minha mão. Vai comigo, meu Deus. E Deus vai, meus irmãos. E Deus vai. E que os irmãos fiquem com essa palavra. Que vocês fiquem com essa palavra e guardem essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra porque o tempo já se esgotou. E então fica com essa palavra, meus irmãos. Que Deus venha os abençoar. Venha os guardar de todo mal. De todo mal. De toda armadura. De todo gigante que se levantar contra a tua vida. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça e mostra que o gigante é grande. É nada. Deus é bem maior do que esse gigante aí. Amém? Fique com essa palavra, meus irmãos. E assim eu agradeço de todo o meu coração a Deus por essa oportunidade. Por essa oportunidade, porque se Deus nos chamou, meus irmãos, é o que nos dá força, é o Senhor Jesus. E se Ele nos chamou para fazer a sua obra, Ele nos capacita, Ele nos dá força. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um, poderosamente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente.